tarde da IT Security Conference arranca com a mesa redonda de Zero Trust e SASE, com um painel composto por Carlos Silva, diretor de Segurança e Proteção de Dados do Banco CTT, Nuno Neves, Chief Security Officer da Associação Nacional das Farmácias, Miguel Gonçalves, CISO da CUF, e Paulo Pinto, Securing Cloud and Business Transformation da Fortinet. Então, muito boa tarde, muito bem-vindos a esta mesa redonda sobre Zero Trust e SASE. E desde já agradeço aqui ao nosso painel, que aceitou, aos membros do nosso painel, que aceitaram o nosso convite para aqui estar. Temos responsabilidade acrescida, porque estamos a falar a seguir ao almoço, portanto temos que manter a audiência animada. E eu ia começar, precisamente, eu acho que é enormemente importante, enfim, quando temos um tema vasto, enquadrar o tema. Portanto, gostaria de perguntar ao Paulo, ou gostaria de pedir ao Paulo para fazer um enquadramento do tema. O que é isto e como é que podemos entender o Zero Trust, o ZTNA e o SASE conjuntamente com o Zero Trust? Ok, viva. Zero Trust, portanto, assim de forma simples, sem focar muito na parte da tecnologia das soluções, o que é que a gente pode dizer? É uma resposta tecnológica aos dias de hoje, onde aconteceram dois fenómenos face ao passado. Um foi a desmaterialização do posto de trabalho e o outro foi a desmaterialização da computação. Quando se estava confinado dentro de um determinado espaço, no escritório, o Paulo estaria no quarto andar a trabalhar numa determinada equipa e ao lado teria um polo técnico que seria o data center. E era fácil controlar o acesso a essa informação, ao PC que o Paulo estava a usar e por aí fora. Com a desmaterialização do posto de trabalho, o Paulo tanto pode estar em casa, como pode estar num escritório em Espanha, como pode estar em viagem. Portanto, esta mobilidade faz com que haja uma necessidade de controlar mais quem é que se é realmente o Paulo que está a aceder aos recursos da organização, que tipo de dispositivo é que está a usar, se é dele ou se não é, se está conforme, se está numa zona pública. Portanto, isto da parte da desmaterialização do posto de trabalho. Por outro lado, o tal data center que estava no quarto andar também se desmaterializou e passou a ser oferecido, os serviços que ofereceram, ou era software as a service, e está num cloud provider, algumas aplicações migraram para workloads também, para esses mesmos cloud providers, então temos aqui uma infinidade de conexões, que é todos os locais, pessoas e dispositivos podem estar num determinado sítio, a aceder também a um conjunto distinto de sítios. O ZTNA aparece como um proxy que faz a ligação entre esta mobilidade, não é, do utilizador do dispositivo aos sítios onde o utilizador quer chegar, aos tais software as a service. E o que é que ele acrescenta? Acrescenta serviços de segurança o mais perto possível do utilizador, por questões de latência. E é aqui que aparece o ZTNA e as suas funções de segurança e o SASE, nomeadamente. Okay? Pois há um conjunto de produtos e de serviços que encaixam dentro deste proxy, mas que para o utilizador são transparentes. Esteja ele onde estiver, ele vai num carro a fazer, sei lá, uma conferência por Teams, que é possível, se a polícia não vir. Chega a uma determinada altura, para na bomba de gasolina e ficou sem bateria. E se calhar vai utilizar um telefone público ou um PC público, e o que ele tinha num lado, por exemplo, ele conseguia fazer download de ficheiros daquela reunião, e quando está num PC público, de repente consegue assistir, mas já não consegue fazer ou seja, há uma mudança na identidade, na autenticação e na autorização do que ele pode fazer. Espero que não tenha sido muito aborrecida a explicação. Muito obrigado, Paulo. A próxima questão, e vem aqui no seguimento, é como é que os elementos do nosso painel percepcionam estas tecnologias ou estas estratégias, digamos assim, trabalhando em conjunto para escorar, para alavancar a estratégia de segurança das organizações. E eu começaria por perguntar ao Carlos como é que ele vê a integração destes temas, como é que isto, de facto, alavanca a estratégia de segurança das organizações. Muito bem. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui convosco e obrigado pelo convite. Bem, vamos lá ver, ou seja, um bocado o que o Paulo acabou de dizer. Isto é uma mudança que está a acontecer e que nós todos estamos a sofrer, não é? Ou seja, se olharmos para o que é o ZTNA,
é uma componente de um SASI, de um qualquer serviço SASI, que nos entrega algo tão óbvio como eu antes tinha 20, 30, isto já estou a exagerar, mas 10, 15% da minha organização que ligava-se por VPN constantemente e agora tenho 100% da organização, porque em quase todos os sítios temos modelos híbridos de trabalho ou modelos de teletrabalho quase incompleto, portanto as VPNs tornaram-se massificadas. Claro, a VPN em si é um risco de segurança para todos os que possam entender, se não for bem configurada, se não for bem monitorizada e, portanto, cria aqui uma dependência muito grande em termos tecnológicos. A utilização destas tecnologias e a mudança para estas tecnologias vem claramente reduzir risco para as organizações. E ainda para mais tendo em consideração o facto de as organizações atualmente já terem N serviços na cloud, em clouds privadas, em clouds públicas, on-prem, em parceiros tecnológicos, trabalhando em IaaS, PaaS ou SaaS, portanto, é um parafernália tremenda de tecnologias e de oferta que podemos utilizar atualmente, onde esta forma de olhar para o problema, que não é a única, portanto, o SASI engloba, eu não sei, o Paulo se calhar aqui consegue dizer melhor que eu, mas 10 ou 15 ou 20 subprodutos lá dentro, por assim dizer, consoante o fabricante, e, portanto, nessa estratégia, claramente, ganhamos todos em fazer esse movimento, e é isso que o banco está a fazer. No meu caso concreto, estamos a fazer esse movimento. Somos uma organização muito jovem, embora pertencemos talvez à empresa mais antiga do país, entrega cartas há 500 anos, e, portanto, temos essa vantagem também de ter essa ligação. Temos coisas legadas por causa mais dessa ligação, mas, de qualquer das maneiras, sabemos que, como organização global, estamos a fazer esse movimento. O Zero Trust aqui é algo óbvio para todos nós que estamos aqui, se calhar mais difícil de explicar a quem vai, como costuma dizer, desculpem a expressão, bancar a festa, né? Portanto, explicar a ideia de que a partir de agora nós não confiamos em nada nem em ninguém, nem na nossa própria rede interna. E esse é que é, de facto, o desafio que temos aqui às vezes para enfrentar. Ok, muito obrigado. Nuno, da vossa experiência, com um perfil de utilizadores eventualmente diferente, não é, daqui do Carlos, qual é a perspectiva que tem sobre isto? Sim, bom, antes de mais, boa tarde a todos, obrigado pelo convite também. Do ponto de vista do que é o Zero Trust, acho que já foi, mas acho que do ponto de vista da segurança é um conceito muito importante, que é o conceito de não ser binário, ou seja, eu tenho um utilizador, ele autenticou-se e não é por isso que agora tem acesso a tudo o que teria e consigo por mais uma série de condições, mais uma série de requisitos e passo, como o Carlos dizia, a não confiar cegamente que aquele utilizador é correto e vai fazer aquilo que é suposto. Tenho uma série de requisitos adicionais, como o exemplo de estou num PC, tenho uma série de privilégios, o mesmo utilizador noutro PC ou noutro equipamento tem uma série de privilégios diferentes e, portanto, isso é muito importante para a segurança. Nós, obviamente, que temos realidades diferentes dentro da nossa utilização específica, concreta. Temos um ambiente onde isso é mais fácil de implementar, temos um ambiente onde isso é um bocadinho mais difícil pela independência, mas é algo que eu acho que é fundamental. Quer dizer, acho que hoje não há como fugir a isso. E, obviamente, que, mais uma vez, como o Carlos dizia, sendo uma componente, o Zero Trust é mais uma ideia, um conceito que depois é aplicado no SASI, como é aplicado em N outras coisas, nos acessos VPN, nos acessos condicionais, nos MFAs, em tudo e mais alguma coisa, em que eu consigo, de facto, do ponto de vista da segurança, nós, tipicamente, eu acho que todos aqui nesta sala somos um bocadinho paranoicos, não é? Portanto, essa é uma das características que nos junta. E, portanto, o facto de dizer, não, eu não confio. Mas o utilizador autenticou-se, mas eu mesmo assim não confio. Mostra lá se tem o antivírus atualizado, se é o PC dele, se é o telefone, se é isto, se é aquilo. Portanto, acho que é uma componente importante e é uma componente que, obviamente, acho que todas as empresas neste momento estão a caminhar para lá. O SASI é um segundo passo. No nosso caso ainda não estamos lá, mas estamos a planear. Okay. Muito obrigado. Temos aqui, de facto, empresas com perfis, eventualmente com perfis de utilização diferentes, também porque é importante dar uma perspectiva mais larga. E também gostava de ouvir a perspectiva do Miguel, precisamente, que tem um outro perfil, nomeadamente de utilizadores e de configuração do próprio sistema. Não é? Boa tarde a todos, antes de mais também. Sim, aqui as ideias gerais
não quero estar a repetir o que já foi dito, não é? É sempre tramado ser o terceiro a falar aqui nestes painéis, mas a ideia geral é esta. Na parte da saúde há outro tipo de cuidados em que não podemos pôr certo tipo de informação em provedores externos, tanto por motivos legais como por motivos de ética e etc. Mas depois temos a necessidade do trabalho remoto, que podem achar estranho, mas há muitos médicos que podem trabalhar remotamente. Por exemplo, que é algo que se calhar as pessoas julgam que pronto, o trabalho de um médico tem que ser feito no local. Não é bem assim, até porque grande parte de trabalhos a nível dos hospitais são baseados na imagiologia, passar relatórios sobre imagens que são efetuadas, que podem ser efetuadas apenas por um técnico, vão para um servidor e um médico que está a algures no mundo pode fazer esse reporte. E essa segurança é muito importante. Estamos a falar de dados médicos, dados pessoais, dados muito sensíveis, e esta parte que o SASI nos pode trazer, com esta parte, o Zero Trust, que já temos alguma implementação, que uma coisa não obriga a outra, portanto já estamos a trabalhar no conceito de Zero Trust, sem termos ainda a componente de SASI desenvolvida, mas já temos muita componente na cloud, muita componente que já vamos precisando dos serviços que o SASI nos pode trazer, e esta questão do perímetro deixar de ter existido como um perímetro visível, não é? Foi um desafio muito grande, e a parte do confinamento, o Covid, vem-nos ainda trazer esse problema mais cá para cima e com uma visibilidade mais fácil de justificar perante as administrações, portanto, todos esses investimentos. Mas pronto, depois nas perguntas a seguir posso desenvolver mais um pouco, se for o caso, para não estar aqui a repetir muito o que foi dito. Okay. Muito obrigado. A próxima também terá a ver, e cada um dos participantes terá a sua experiência diferente. Tem a ver com como é que a atual configuração das clouds, digamos assim, e cada uma das organizações provavelmente terá em uma fase diferente de adoção de cloud nas suas operações. Mas aqui a ideia é também tentarmos perceber como é que a cloud altera e condiciona estas opções. Nomeadamente, e como todos nós, já aqui se falou, dos modelos de serviços, né, os IaaS, PaaS, SaaS, mas para além disso, cada vez temos a noção de que cada vez mais há opções multi-cloud, por exemplo. Mas para alguns tipos de serviços. Eu gostava de perceber como é que é, de facto, esta panóplia de opções, não é? Alguns entre múltiplas clouds e múltiplos modelos de serviço, como é que isto nos dificulta a vida ou como é que nos condiciona a vida relativamente a esta questão do Zero Trust? Sim, não, sem dúvida nenhuma que é o desafio adicional, mas no fim do dia, pelo menos do que é a minha experiência, é mais um driver, é mais uma motivação para pensarmos nisto desta mesma maneira. Ou seja, se pensarmos no que o SASI nos entrega e naquilo que é o conceito geral, embora depois cada fabricante e cada player vai adoptando da maneira como quer o conceito, a multi-cloud. E eu aqui estou a falar não necessariamente de eu ter vários, acho que vamos todos caminhar para aí, mas neste momento cada um tem um cloud provider e depois temos vários serviços em várias clouds, muitas vezes nem sequer sabemos bem em que cloud é que estão, mas pronto. Vai-nos trazer exatamente esse desafio adicional, que é, utilizando estes conceitos, garantirmos fundamentalmente duas grandes características. A observabilidade do que está a acontecer, isso cada vez mais é crítico de que o possamos fazer, portanto, e não nos interessa ter pelo menos a forma como eu vejo, não me interessa ter uma consola que sirva para ver a minha cloud A, outra para ver a cloud B ou a cloud C, portanto eu quero ter isto num único sítio, e a componente de gerir os utilizadores que acedem a esses serviços. E, portanto, esse é que é o grande desafio. Mais uma vez, o tema que o Nuno estava a falar e bem, de entrarmos nesta componente da paranoia e dizermos, mas precisas mesmo deste acesso? Porquê? Com que rolo? Qual é a razão? E quando entras, tens que me justificar mesmo que és mesmo tu, ou tens que mesmo provar que és mesmo tu. Claramente esse é o caminho. E no caso do Zero Trust, e respondendo diretamente aí, não há, pelo menos do meu ponto de vista, não há outra forma de encarar isto. Em multi-cloud ou em ambientes totalmente distribuídos, em que o perímetro deixa de existir, ou o conceito de perímetro de existir, não faz qualquer sentido não termos implementado uma estratégia de Zero Trust.
Bom, No vosso caso... nós, como o Carlos dizia, nós temos algumas soluções em várias clouds, mas muito específicas. O tradicional e o habitual, ou o grosso da coluna, está numa só cloud, até por questões económicas, não é? Porque isto, quem começa a pôr as coisas na cloud depois sente o outro efeito. Mas, de facto, vamos lá ver, o conceito do Zero Trust vale para tudo. Portanto, o facto de nós termos numa só cloud ou em várias clouds, mas mantermos nós o controle sobre os utilizadores e sobre os acessos e sobre quem é que acede ao quê, porquê, de onde, com que condições, etc., acho que é fundamental. Portanto, acho que o facto de ser multi-cloud traz um desafio adicional, que é como é que eu, nas várias clouds, depois consigo trazer tudo para uma visão única, que é, obviamente, nós vimos nas sessões de manhã que é o ideal. Portanto, ninguém quer estar a ver N consolas, quer ver uma e, se possível, só um subset dos eventos que podem aparecer. E, portanto, esse controle torna-se ainda mais relevante numa multi-cloud. E, obviamente, que o conceito de Zero Trust, de saber exatamente quem, porquê, em que condições é que acede, torna-se claramente fundamental, sendo uma cloud única ou uma multi-cloud. Sim. Miguel, da vossa perspectiva também. Eu, no meu caso, nós utilizamos multi-cloud, mesmo. Não temos um pouco mais numa do que noutra, mas usamos multi-cloud. E a questão é exatamente essa, não é? Portanto, a falta de recursos, que é o grave problema, ao contrário da Palo Alto, que conseguiu despedir 20 e tal pessoas, não é? Nós estamos a procurá-los, não é? Portanto, é complicado. Portanto, o conseguirmos ver, termos um single glass pane, onde podemos ver o que se está a passar, isso para nós é importantíssimo, não é? Portanto, e toda a parte do Zero Trust, quando nós estamos a ir para cloud, e os vários provedores de cloud têm maneiras diferentes de tratar a maneira como a rede interna, dentro das VPCs, dentro de todos os ecossistemas que nós temos, uns que são públicos, outros são apenas internos. Portanto, se não tivermos algo que faça essa gestão por nós, tínhamos de ter uma equipa gigante e não há recursos para isso, nem há budget para isso. Portanto, temos que agarrar naquilo que a tecnologia nos pode oferecer para nos ajudar a fazer essa gestão. E aí é que é o grande driver, não é, deste tipo de tecnologias. Paulo. Só a título de resumo, digamos assim. Portanto, se cruzarmos ZTNA com ambientes multi-cloud, o que é que a gente tem? ZTNA, passamos o ponto de não retorno, portanto, é uma tecnologia, um modelo tecnológico que vai ser adotado cada vez mais. O ambiente multi-cloud, o que é que exige? O que foi acabado de dizer, ou seja, minimização da complexidade da operação e, portanto, do ponto de vista de um fabricante, o que é que nós trabalhamos? No sentido de ter a tais plataformas uniformizadas pelos diversos ambientes, que permitem minimizar a complexidade da gestão. E outra coisa também importante, qualquer um destes meus colegas de painel trabalham em setores altamente regulados, o que significa que têm questões de compliance. Portanto, não se trata só da questão operacional, trata-se da questão de poder demonstrar compliance em tempo real nas diversas operações que fazem. E, portanto, a tal questão da plataforma transversal ao multi-cloud é uma área importante a levar em conta. Daquilo que nós já aqui vimos, percebemos claramente que estamos a falar de soluções tecnológicas, mas também de mudanças de comportamento, não é? Portanto, como é que se motiva a mudança de comportamento, por um lado, e por outro lado, e sabemos que muitas vezes as pessoas em determinados níveis de responsabilidade que são as que são mais renitentes a mudar os comportamentos. Por paradoxal que pareça, não é? Mas eu tenho o cargo tal. E, portanto, como é que isto se endereça? Como é que se endereça? A questão tecnológica endereça-se pela tecnologia, mas a outra, a mudança organizacional, como é que se endereça? Sim, eu vou dar um bom exemplo pessoal daquilo que estamos a fazer no banco, até para facilitar aqui depois também, cada um dar a sua opinião sem estarmos a sobrepor-nos.
o tema que o Henrique falou é exatamente o que eu estou a enfrentar hoje, que é onde eu tenho a minha dificuldade é no topo. Portanto, e é ali que eu estou a investir toda a parte do meu tempo. Além de mais, volto a dizer, é quem vai pagar a festa, mas no fim do dia é ali que tem que começar. Nós temos com um programa de utilização da MFA a todo momento e em todo lado, independentemente de onde quer que as pessoas estejam ligadas. Onde é que eu tenho mais resistência? No topo. Eu tenho um programa de implementação de solução que me garanta a segurança dos dispositivos móveis nos acessos às aplicações corporativas do banco. Onde é que eu tenho mais resistência? No topo. E, portanto, é aí que eu tenho que investir e é aí que eu estou a fazer este investimento. Não tenho dúvidas nenhumas que do meu lado, e eu acredito que será a situação mais normal na esmagadora maioria das organizações que estão aqui, esse awareness, essa passagem de conhecimento, não é assustar, porque aí eu concordo, alguém falava hoje de manhã o facto de o Pedro e do Lobo, eu também concordo, mas é mostrar a vantagem de, se calhar agora perdemos algum tempo, e se calhar agora aquilo incomoda, mas aquilo vai se entranhar, não é? Portanto, e às vezes é este movimento, e no meu entender não tenho dúvidas, tem que ser top-down, este movimento, a partir do momento que a gente consiga pôr os principais responsáveis, administradores, diretores, team leaders, todo o resto da organização vai atrás e vai aceitar como sendo um benefício para todos. Eu acho que é isso que é o mais importante aqui. Até um dos principais papéis da liderança é dar o exemplo. Não é? Exatamente. Embora, não sei se a sua experiência é semelhante. Eu agradeço o esforço do Carlos de tentar que nós fôssemos diferentes, mas é igualzinho. Portanto, eu acho que é transversal. Obviamente nós também temos MFAs, tentamos restringir ao máximo tudo o que são acessos externos, etc. E, de facto, o topo é sempre o mais difícil, porque acha que aquilo é muito chato e agora tem que estar a fazer e estar a mudar. Eu acho que isso aí faz parte do nosso trabalho, tentar convencê-los a serem pelo menos um bocadinho tão paranoicos como nós, sem a questão de amedrontar muito. Às vezes é preciso amedrontar um bocadinho só para eles. E eu acho que, como se viu também de manhã, esta nova regulação, nomeadamente a NIS 2, que traz o tema de responsabilidade direta para a administração, vai ajudar muito. Nós já vimos isso noutros regulamentos para trás, não é? O RGPD é um exemplo relativamente recente disso, em que quando a administração se sente, espera aí, que o responsável sou eu, então vamos lá fazer isto como deve ser. Portanto, eu acho que isso pode ajudar, mas também nós irmos mostrando e tentando, obviamente, não dificultando demais para não ganhar logo a primeira resistência, mas ir aos bocadinhos, ir reforçando a segurança, e acho que isso é o fundamental. Deixa-me só acrescentar, Henrique, só dizer, o facto de nós estarmos, eu costumo dizer, a banca está um bocadinho à frente de cada maioria das organizações porque temos um regulador que é suficientemente exigente e obriga-nos a cumprir. E, de facto, isso é uma grande vantagem. Nós temos que cumprir com o NIS 2 e temos que cumprir com o DORA também logo à partida. Nós aí levamos com tudo. E mais do que isso, é outro tema que não falamos aqui, se calhar não sei se o Miguel vai falar, mas, por exemplo, os Cyber Insurance atualmente falar, já não falas, estão cada vez mais a exigir-nos isto, estão cada vez mais a pedir-nos estas evidências deste cumprimento com estas melhores práticas do mercado. E o Multifactor Authentication, em tudo o que é sistemas de autenticação atualmente, é quase mandatório. É entre pagar 100 mil euros de seguro ou pagar 300 mil. Então, é uma decisão das próprias organizações. É verdade. Desculpa, Miguel. Não, mas eu estava a imaginar muitos dos utilizadores do Miguel a serem fortemente renitentes. Muito complicado, um ambiente muito complicado. Estas dores que eles estão a ter do top-down é igual em todas as organizações, isso não difere. Mas eu tenho utilizadores muito complicados nesse aspecto. Mas tivemos que avançar com um esforço muito grande devido realmente ao seguro de cibersegurança, porque era uma exigência e teve que ser. Mas eu acho que há aqui um tópico que se calhar não se falou, com a parte do Zero Trust, que é, e acho que há muito falta de maturidade nas companhias portuguesas, porque eu tive 20 e tal anos na integração e tenho essa ideia bem presente, que é os perfis de utilizadores bem mapeados. Porque sem termos esses perfis bem mapeados, esse trabalho de consultoria feito, não há Zero Trust que resista. Não é? Portanto, se eu não souber que aqui o Miguel pode ir à plataforma A, B e C e às outras não necessita, como é que eu vou implementar um Zero Trust? E isso aí é um problema de maturidade que tem que ser rapidamente, tem que evoluir rapidamente e tem que ser colmatado. Depois de termos esse problema resolvido, aí
temos as condições para avançar para o Zero Trust. Eu acho que as companhias portuguesas, e não estamos só a falar de PMEs, estamos a falar de grandes companhias, têm muito essa dificuldade, não têm esse mapeamento feito. É um bocadinho naquela base de, vou falar com o meu manager, preciso de acesso a isto, e ele vai fazer um pedido na plataforma ticketing à informática para dar acesso àquela plataforma. Muitas vezes nem está cadastrado que esse acesso é necessário. Portanto, isso, juntamente com uma gestão de identidades bem implementadas, portanto, com um IAM que permita, quando os recursos humanos carregam aquela pessoa, ter um perfil logo mapeado naquilo que é a sua atividade normal e os extras que essa pessoa precisa de aceder serem depois solicitados e estarem devidamente cadastrados. E a partir daí, sim, a partir daí temos este caminho para se fazer de forma fluida. Senão vai ser sempre um sobressalto essa implementação. Deixa-me só complementar, essa ligação aos recursos humanos deve ser na entrada e nas mobilidades internas. Que mobilidades internas e nas saídas também. Pois, mas há de facto uma questão de know-how, até há questões de know-how aí, as pessoas não sabem como fazer, não é? Há uma questão de awareness, é uma questão de não saber como fazer. Exatamente. Mas é uma questão tecnológica, resolve-se com tecnologia, não é? Certo. Implementa-se um IAM, define-se matriz de acessos, falamos com cada direção, sabemos mais ou menos quem é que faz o quê. Nós no banco não sabemos mais ou menos, sabemos literalmente o que cada um faz, onde é que pode aceder, quais são os menus que podem aceder, e implementa-se isto que o Miguel está a fazer, que eu acho que é uma excelente observação do Miguel de acrescentar claramente esse ponto. O Zero Trust sem isso não funciona. Mas eu concordo contigo que a tecnologia deve ajudar, mas implica também uma mudança de mentalidade e de processo e de saber, de facto, que aquilo tem que ser, tem que passar pelos recursos humanos porque as mobilidades tipicamente, ou as cópias, não é? Vai entrar um novo utilizador, ele deve precisar mais ou menos da mesma coisa que o outro. Se por acaso o outro tinha acessos extras, aquilo vai-se multiplicar. Exatamente. E se isto é verdade para os utilizadores, não vamos ter tempo agora, fica para outra. Para os utilizadores privilegiados, o problema toma outra dimensão ainda maior. Vamos deixar o Paulo encerrar a sessão, assim como introduzir a sessão, encerrar. A questão da componente humana na introdução da tecnologia é sempre complicado. O que aqui, como fabricante, se pode fazer e o que a Fortinet tem feito grandes esforços foi na disponibilização de plataformas de formação sem custos. Temos como objetivo formar cerca de 1 milhão de pessoas por ano e estamos a disponibilizar sem custos para as organizações programas e materiais que possam ser utilizados por área tecnológica. Muitos desses programas estão a ser incorporados dentro da própria organização para que depois possa controlar quem é que fez a formação, quem é que não fez. Portanto, da nossa parte, esse é o vetor de esforço que nós podemos fazer. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado aos participantes do nosso painel, muito obrigado à nossa audiência e devolvemos uns segundos à organização. Obrigado.